Conseguiram fazer o exercício? Mais ou menos. João conseguiu? Poliana? Ó, imagina a seguinte situação. No processo de planejamento e desenvolvimento da empresa Delphi, existe um procedimento escrito, tá? O PR 21, versão 06. Dentro desse documento, que é um procedimento, está escrito claramente que deve ser realizado reuniões semestrais naquele setor. E que essas reuniões semestrais devem ter registro. Quando eu falo, por exemplo, de um registro de uma reunião, é uma ata de reunião. Então, tem que acontecer essa reunião a cada 6 meses e tem que ser mantido esse documento que prove que a reunião aconteceu. Essa reunião tem que acontecer entre o coordenador do setor e os supervisores, para análise do desempenho do sistema de gestão da qualidade. Então, está claro num procedimento que uma vez a cada 6 meses eles sentam e fazem uma reunião para analisar algo. E por estar escrito num procedimento, na auditoria feita pelo coordenador, ele não encontrou os registros dessa reunião do primeiro semestre de 2020 e do segundo semestre de 2020. Então, imagine que a auditoria está acontecendo hoje, né? E como ele leu no procedimento que todo semestre tem uma reunião, ele pediu para ver as atas das reuniões anteriores. Então, aqui tem só um exemplo de um procedimento e um exemplo de uma ata de reunião. Então, as pessoas sentaram, né? Deveriam sentar para fazer essa reunião. Só que essa reunião não tem registro. Não tem como provar que a reunião aconteceu. Então, pergunto, numa situação como essa, vocês acham que aqui já existe um problema, que é uma não conformidade, ou que aqui é uma oportunidade de melhoria? O que vocês acham? Eu acho que é uma oportunidade de melhoria. Você acha que é uma oportunidade de melhoria? Por quê? Uhum. Porque parece que várias atividades falando só para poder treinar o funcionamento do braço mecânico lá. E aí ele enfatiza para, tipo, colocar um outro efetuador, alguma coisa, deixa eu ver, que eu não estou conseguindo enxergar direito. Você está lendo o procedimento, a ata? Isso, aí ele põe lá para... Não precisa, foi só para ilustrar. É que eu queria mostrar para vocês e o Zoom não estava aquela hora funcionando, né? Não precisa. Aqui é só para ilustrar um procedimento. Um procedimento é quando as regras estão escritas, né? Então, imagine que ele tem, ó, esse procedimento e lá está escrito que devem ser realizadas reuniões semestrais e mantido o registro. Então, imagine que ele tem um procedimento e está escrito isso. O registro seria uma ata de reunião como essa, só um modelinho também. Tá? E eles deveriam ter se reunido. Na data de hoje, fevereiro de 2021, o coordenador não evidenciou essas duas atas. Não tem registro de que essa reunião aconteceu. Não é possível comprovar se a reunião aconteceu. Então, essa situação aqui, vocês acham que é uma oportunidade de melhoria ou uma não conformidade? Eu acho que é uma não conformidade. Por quê? Eu também acho que é uma não conformidade. Agora ficou como não, professora, deu para entender. Por que é uma não conformidade? Era para eles ter feito e não fizeram o procedimento. Então aí já entra... Pode terminar. Pode falar, não tem problema. Eu acho que é um caso de não conformidade, porque fala muito que ele deve ser realizado, deve
deve ser mantido um registro, e daí naquela outra aula você falou que isso é um requisito, daí eu acho que tipo, isso tinha que ter acontecido. Alguém mais quer opinar? Saiu do procedimento, né? Porque era para ser feito de uma determinada forma e não foi feito, não tem registro, então a não conformidade. Exatamente. Lembrando que não conformidade é um não atendimento a um requisito pré-estabelecido. Aqui era um requisito estabelecido num procedimento. Quem montou esse procedimento foi a própria empresa. A própria empresa. Né? A própria empresa falou, vou fazer reunião 2 vezes por ano, vou fazer reunião todo mês, vou fazer reunião a cada 15 dias. E ela escreveu isso num documento, né, que é um procedimento. Então, a partir do momento que ela definiu que isso deve acontecer, se não acontece, é um não atendimento a um requisito, é uma não conformidade. Por isso que eu falei também na segunda aula, que a norma ISO 9001, ela é muito documento. O auditor vai chegar na empresa, vai ler todos os procedimentos da empresa, depois ele vai andar na fábrica. Então, se ele leu num procedimento que aquela área, aquele setor se reúne 2 vezes por ano para discutir isso ou aquilo, ele fala, legal, vocês se reúnem 2 vezes por ano, deixa eu ver a ata. Não é o auditor, não é a norma que está definindo que tem que ser 2 vezes por ano, é a empresa que botou no papel que quer fazer 2 vezes por ano. Então, se ela botou no papel, ela tem que cumprir. Agora, se ela acha que não dá tempo de fazer 2 vezes por ano, vai fazer 1 vez por ano só, ela muda esse documento, né? Ela muda esse procedimento. Ou ela não coloca, porque às vezes é uma reunião rotineira do serviço deles que não precisa estar tão detalhada no procedimento, né? Que vai acontecer de tantos e tantos tempos. Mais uma vez que eles escolheram escrever isso no procedimento, eles têm que cumprir. E o não cumprimento é um não atendimento a um requisito pré-estabelecido. Então, é uma não conformidade. Tá? Então, aqui é uma situação de não conformidade. Como que vocês escreveriam essa não conformidade? Porque vou imaginar que você presenciou isso. Agora você detectou que é uma não conformidade. Como que você escreve essa não conformidade? Como que você formaliza ela? Porque uma outra pessoa, um dia lá no futuro, se lê essa não conformidade, consiga entender. Como que vocês escreveriam ela? Alguém quer falar? Eu escrevi assim, situação de não conformidade, porque o procedimento de rotina estabelece que deve ser realizado reuniões semestrais e deve ser mantido registro entre o coordenador do setor e os supervisores para análise do desempenho. Mas o coordenador não apresentou ao auditor os registros das reuniões. Isso, eu vou complementar. Assim, Pode falar. não atendendo os procedimentos da empresa, né? Isso. A parte do que você está vendo, né? Você tem que escrever realmente. Mas tem algumas coisinhas que são importantes. Por exemplo, a data de hoje, que é a data que você está vendo, esse problema existiu. Então, por exemplo, você pode começar de várias formas, mas uma das formas seria você colocar no assim, ó, evidenciado na data do dia 1º de fevereiro de 2021. Você pode começar pela data, né? Evidenciado, né? Visto, né? Detectado. Usa-se muito a palavra evidenciado em auditoria. Evidenciado na data 21 de fevereiro de 2021, no setor de planejamento, porque aí você fala que você viu dentro da área de planejamento, ou dentro da área de RH, ou dentro da área de produção. É bom você escrever o local, né? Na sala do coordenador, você escrever o local, a data, o local. Evidenciado no dia 1º de fevereiro de 2021,
no setor de planejamento e desenvolvimento, que o procedimento de rotina PR 21, revisão 06, se você está vendo que é um não atendimento a um documento, esse documento ele deve ter um número, uma revisão. Então, você escreve isso. Escreve mesmo. Porque, senão, a empresa derruba a não conformidade. Se o auditor não escreve que é a revisão 06, esqueceu? Aí a empresa depois mostra uma revisão 07, que nem fala de reunião, e fala que o auditor comeu bola, que o procedimento não menciona reunião. Então, se o auditor escreve que foi o documento de revisão 06, ele amarrou naquela revisão. Por mais que a empresa faça a revisão 07, 08, 09, está amarrado naquela revisão. Era naquela revisão que tinha um item que não foi cumprido. Então, você escreve o documento que você está olhando. Se ele tiver uma revisão, coloca. Se ele tiver uma data, coloca. Para amarrar mesmo, para ficar bem rastreável. E aí você vem com essas informações que você falou, Vitória. Evidenciado no dia 1º de fevereiro de 2021, no setor de planejamento, que o procedimento PR 21, revisão 06, estabelece que deve ser realizado reuniões semestrais e mantido o registro. Entretanto, nessa data, junto com o coordenador, seu João, a ata da reunião não foi encontrada, não ficando clara, não evidenciado, não comprovando que a reunião aconteceu. Pronto. Não comprovando que a reunião aconteceu no primeiro semestre de 2020, no primeiro semestre de 2020 e no segundo semestre de 2020. Então, você praticamente reescreve a situação que você está vendo, colocando a data, colocando o local, se foi um documento, colocando as informações daquele documento para amarrar com aquele documento, e aí você escreve essa não conformidade. Se você sair, se entrar outro funcionário, se uma pessoa que não presenciou queira ler o que aconteceu, ela vai ler e conseguir entender o que aconteceu naquele dia, qual foi o problema levantado. Tá? Tudo que você puder colocar na hora de redigir a não conformidade, ou uma oportunidade de melhoria, né, que aqui no caso é uma não conformidade mesmo. Aí você deve colocar. Aqui seria uma oportunidade de melhoria, que seria se o auditor, conversando com os funcionários, verificasse, por exemplo, vamos imaginar que ele passou ali na minha sala e conversou comigo. E ele me perguntou, quantas reuniões vocês fazem por ano? E eu falo para ele, a gente faz 4 reuniões. Aí ele pergunta para outra pessoa fala, faz 2 reuniões. A outra pessoa fala, faz 6. Aí ele deixaria uma oportunidade de melhoria para padronizar as reuniões, montar um cronograma de reunião, formalizar. Aí ele deixaria uma oportunidade de melhoria. Mas isso se não tivesse escrito no papel, se ele tivesse percebendo na conversa que cada hora acontecia de um jeito. Aí talvez ele deixasse uma oportunidade de melhoria para padronizar aquilo, para não ficar cada hora de um jeito. Mas já que está escrito no documento que tem que acontecer, que tem que ser mantida uma ata, se isso não existir, não for comprovado, é um não atendimento ao requisito. Aí a pessoa fala, a gente fez a reunião, mas a gente não fez a ata. Mas você falou que você teria a ata. Então, arruma o seu procedimento. Melhora o seu procedimento. Revisa ele. Mas poderia ser dado também essa orientação. Tranquilo? Sim. Agora vamos voltar ao nosso PowerPoint aqui, que acho que agora está escrito. A organização deve selecionar por e implementar quaisquer ações desses requisitos do cliente e eleição do cliente. A empresa ela tem que trabalhar para o cliente, para atender a situação dele. E para melhorar, elevar essa satisfação. Então, tudo que a empresa possa fazer para elevar a satisfação de um cliente não é um problema, mas é uma oportunidade de melhoria. Tá? E o que pode estar ali relacionado a uma oportunidade de melhoria? Melhorar o produto, melhorar o serviço, imaginar futuras necessidades do cliente e atender isso, antecipar, né? Porque o cliente ele vai mudando ali
os seus desejos, o que ele quer receber. Então, ele vai mudando a necessidade dele. Então, você está atento a isso. Corrigir, prevenir ou reduzir efeito indesejado. Melhorar o desempenho e eficácia do sistema de gestão da empresa. No item 10.2 da norma, ISO 9001, ele fala: ao ocorrer uma não conformidade, incluindo qualquer tipo de não conformidade, pode ser um problema, pode ser uma reclamação de um cliente, qualquer tipo. Ocorrendo, proveniente de reclamação, né? A organização deve reagir à não conformidade. O que é reagir à não conformidade? É tratar ela, investigar por que aquilo aconteceu. Avaliar a necessidade de uma ação para eliminar a causa da não conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar. É aquilo, analisar a causa raiz, definir ações para que essa causa, né, seja tratada e aquele problema não volte a acontecer. Implementar qualquer ação necessária, ação que tenha um valor muito alto, qualquer que seja a ação, se é uma ação para tratar aquele problema, ela tem que ser implementada, tá? Analisar criticamente a eficácia das ações. Então, se você definiu a ação e realizou a ação, tem que ver se aquela ação deu resultado. Atualizar riscos e oportunidades determinados durante o planejamento, se necessário. Então, atualizar a sua planilha de risco para ver se aquilo pode voltar a acontecer. Realizar mudanças no sistema de gestão da qualidade, se houver necessidade. Então, você atualiza seus procedimentos, se houver necessidade. Tá? Aqui, ó, tratamento da não conformidade. Identifique a não conformidade. Esteja disposto a resolver de forma imediata essa não conformidade. Tá? Então, você vai ter aquela ação de contenção, que é aquela ação imediata, que ainda não resolveu totalmente o problema, você só deu uma segurada nele. Analise todas as causas, localize a causa raiz, elabore ações, pode montar um 5W, 2H se você quiser, defina as ações, escreva ela em algum lugar, verifique se essas ações foram realizadas, se deu resultado, e se deu resultado, você tem que padronizar, criar um procedimento novo, treinar as pessoas para que isso não volte a acontecer. Então, esse é um ciclo de tratamento da não conformidade. Ação corretiva, que é a ação em cima do problema, né? Ó, ação corretiva é a ação tomada sobre as causas da não conformidade. Não conformidade é a sigla NC dentro da qualidade, a fim de evitar a sua recorrência. Então, ó, defina um grupo de trabalho, investigue a causa raiz, adeque a dimensão dos problemas e riscos, aquilo é um problema mais complexo, mais simples, então você vai precisar de um grupo maior, então tem que se adequar ao tamanho do seu grupo, qual ferramenta você vai usar para investigar a causa raiz, o tempo que você vai envolver nessa investigação vai depender da complexidade, da dimensão desse problema. Defina ações e realize elas, monitore a eficácia dessas ações e lá na frente você fecha essa não conformidade, ela fica aberta. Uma não conformidade pode ficar aberta no sistema 30 dias, 2 anos, 3 anos, não tem problema. Só que ela vai ficar muito tempo se ela for uma não conformidade mais complexa. Se ela for uma não conformidade simples, a torneira está pingando e você demorou 3 anos para fechar, tem algo errado na sua gestão da não conformidade, porque era uma coisa simples e demorou muito. Aí não faz sentido. Aí é uma não conformidade para a sua equipe que controla as não conformidades, porque a sua equipe está confusa ali, está ineficiente. Ação preventiva é aquela ação tomada sobre as causas de uma possível não conformidade. Então, aqui a não conformidade ainda não aconteceu, mas você está sentindo que pode acontecer. Então, você faz um levantamento, que pode ser através de auditorias internas, pode ser através de 5S, tá? Você faz ações, prevê ações preventivas, monitora essas ações quando elas são executadas
e depois passa por auditoria para ver se foi resolvido, se foi melhorado algo. Olha o que eu estava falando para vocês, ó. Visão, olfato, audição, paladar e tato. Então, os nossos sentidos, eles nos ajudam a detectar algo que está começando a virar problema. Então, a gente pode pegar algumas situações antes dele virar uma não conformidade. Então, por exemplo, olha aqui, uma esteira de uma linha de produção, né? Onde tem materiais maiores e materiais menores, granulados finos, granulados mais grossos, né? E você consegue perceber, ó, quando o granulado está grosso demais, é porque pode haver um furo na peneira que está deixando passar esse granulado mais grosso. Então, aqui é um problema que você consegue muitas vezes perceber antes dele ser um grande problema, só por meio da visão. Olfato. Um cheiro diferente no motor do equipamento, na área de trabalho, no produto. Vamos imaginar que o produto fabricado é um produto que tem cheiro e ele está com cheiro estranho. Pode significar uma possível oportunidade de melhoria, né? Ou pode ser um problema já, né? Se demorou muito para perceber, pode ser um problema. A audição, aquele barulho nas máquinas, nos equipamentos diferentes, pode dar um sinal para você também. O tato, né? Produto que você consegue passar a mão e ver que ele está áspero, que ele está com óleo e não era para estar. O paladar, né? Principalmente na alimentação, né? Você experimentar ali no restaurante que você está fazendo, né? E você consegue detectar um gosto estranho e não servir esse prato com gosto estranho para o cliente. Então, você consegue se antecipar, né? Você evitou uma não conformidade lá na frente, você pegou ela aqui antes. Tá? Ainda é uma não conformidade, mas não é o cliente que percebeu, é você que percebeu. Então, os 5 sentidos conseguem nos dar essa visão aí. Análise da causa raiz, que eu falei para vocês, é um processo investigatório, estruturado, onde a gente busca identificar a verdadeira causa de um problema, para depois definir as ações para eliminar esse problema, para mitigar ele, para que ele não volte a acontecer. O brainstorming, né? Ele significa tempestade cerebral, em inglês, é você se reunir com as pessoas. Ele pode ser estruturado ou não estruturado, como eu comentei. Etapas. Você define o objetivo. A gente está se reunindo aqui hoje para identificar qual foi a causa do vazamento da torneira. Ou a gente está se reunindo aqui hoje para ter uma ideia de melhoria de produtividade no setor de prensa. Então, você define o objetivo, define quem vai participar, informa as pessoas antecipadas qual é o assunto desse brainstorm, para não sair do foco. Define uma pessoa que vai coordenar esse brainstorm. Define um tempo, para não ficar longo demais. Então, 15 minutos, é rapidinho. E começa a gerar as ideias, começa a gerar aí cada um falar o que acha que aconteceu. E anota-se em algum lugar, num caderno, numa lousa, num quadro branco. E as regras, para que ele seja uma ferramenta bem utilizada. Não descarte nenhuma ideia, não critica, não discuta, apenas anote. Né? Mesmo que seja uma ideia pegando carona na outra, do jeito que a pessoa falou, você anota. Tá? Deixa as pessoas usar a criatividade. Pode pegar carona na ideia do colega. E depois de todas as ideias dadas, aí sim vocês vão ver o que tem coerência e o que não tem coerência. 5 porquês. Você questiona sucessivamente por que aquilo aconteceu. Cada resposta vira a pergunta seguinte e o resultado final é a causa. Esse é aquilo que nós fizemos naquela hora. A máquina parou porque a máquina parou. Primeira pergunta, a primeira resposta que o fusível queimou. Assim vai. A próxima pergunta, ela é montada em cima da resposta anterior, até chegar aqui a informação de que tinha sujeira na bomba. Olha um outro exemplo aqui de 5 porquês. Atraso na entrega de produtos. Aí começa a avaliação dos 5 porquês.
Por que os produtos têm sido entregues sistematicamente com atraso? Aí a resposta: porque eles foram postados no correio com atraso. Por que os produtos foram postados com atraso no correio? Porque o prazo de produção estourou. Por que o prazo de produção estourou? Isso aqui significa que a produção atrasou, hein? Porque os materiais para a confecção não estavam disponíveis. Por que os materiais não estavam disponíveis? Porque não foram solicitados a tempo ao fornecedor. E por que os materiais não foram solicitados a tempo ao fornecedor? Porque o controle de estoque não acompanhou o aumento da demanda pelo material. Então, vejam que se você parar no terceiro porquê, vamos voltar no terceiro porquê. A resposta do terceiro é porque os materiais para a confecção não estavam disponíveis. Ainda não é a causa raiz. A gente precisa saber, andar mais um pouquinho para entender melhor por que isso não estava disponível. Então, você consegue perceber aqui, ó, uma falha operacional, uma falha do funcionário em controlar o estoque, né? Então, a principal falha aqui foi o gerenciamento insuficiente do estoque. Aí sim, isso é a falha dos atrasos dos produtos na casa dos clientes. Vantagem do 5 porquê. Ele é simples, ele permite você chegar na causa básica, na causa raiz. Ele é uma ferramenta que não tem custo, ele é flexível também. E você usa também numa sala de reunião com as pessoas, né? Como que você aplica ele numa empresa? Reúne a equipe, 10, 12 pessoas, 15 pessoas. Pense que o responsável de cada etapa pode ter uma visão diferente dos demais. É essencial que cada membro possa falar livremente. Se você chegar na causa raiz, você precisa começar a definir as soluções com a mesma equipe. A equipe que te ajudou a chegar na causa raiz te ajuda a achar soluções para que aquilo não volte a acontecer. Então, a solução aqui seria em cima do gerenciamento do estoque. Pode ser 2, 3, 4 ações para que esse gerenciamento aqui nunca mais falhe. Esse método, os 5 porquês, ele funciona extremamente bem para problemas mais simples. O brainstorm também para problemas mais simples, tá? Problemas mais complexos, a gente tem outras ferramentas. Mas para coisa mais simples, funciona bem. Olha aqui um outro exemplo, o radiador do carro. A lâmpada da temperatura do painel acendeu. Por que a lâmpada de temperatura do painel acendeu? Porque o motor esquentou. Por que o motor esquentou? Porque o nível de água do radiador estava baixo. Por que o nível de água do radiador estava baixo? Porque a água pode ter vazado por algum lugar. E por que a água pode ter vazado? Porque há uma pequena trinca no radiador que permite a perda de água. E por que há uma trinca no radiador? Porque há uma semana atrás, na estrada, uma pedra pequena se soltou do asfalto e fez um pequeno dano na proteção do radiador, atingindo o mesmo. Então, qual é a ação que está aqui definida aqui? Ó? Substituir o radiador e arrumar, reforçar a proteção frontal. Aqui é um exemplo dos 5 porquês usado numa planilha de Excel, mas é a mesma lógica. E é aquele que a gente acabou de ver. Ó, porque o motor esquentou, porque o nível de água estava baixo, porque o nível de água estava baixo, é a mesma sequência, usada dentro de uma planilha de Excel. Aqui é um outro exemplo, ó, onde o cliente recusa folhetos. O cliente se recusa a pagar pelos folhetos que foram impressos numa gráfica. Por que o cliente se recusa a pagar? Porque a entrega atrasou e os folhetos não puderam ser utilizados pelo cliente a tempo. Por que a entrega atrasou? O trabalho de impressão demorou mais do que havia sido planejado. Por que o trabalho de impressão demorou mais do que havia sido planejado? E quando estava imprimindo, a tinta acabou. Por que a tinta acabou? Porque todos os cartuchos tinham sido utilizados em uma grande impressão anteriormente. Por que todos os cartuchos tinham sido utilizados em uma impressão anteriormente? Porque nós não tínhamos quantidade suficiente em estoque e o fornecedor não podia entregar a tempo. Aqui uma outra, tem alguns modelos aqui, ó. Uma máquina de corte parada, por que a máquina de corte parou? Aí você vai fazendo por quê, você vai conseguindo entender. E aqui vai acabar o tempo aqui, ó, tá aparecendo 5 minutos para mim.
Paciente esperando para cirurgia, ó. Qual é o problema? O paciente espera muito para entrar na sala de cirurgia. Aí você faz a pergunta, por que o paciente espera para entrar tanto tempo assim para entrar na sala de cirurgia? Que houve um tempo grande de espera pelo trole. Por que houve um tempo de espera grande pelo trole? O trole reserva teve que ser encontrado. Por que o trole reserva teve que ser encontrado? Porque as rodas do trole original estavam inseguras e apresentavam desgaste e travamento. Por que as rodas apresentavam desgaste e travamento? Porque não houve uma verificação regular do equipamento. Por que não houve uma verificação regular do equipamento? Porque o hospital não possui um plano de manutenção periódica de equipamentos. Tá? Então, veja que vocês podem usar os 5 porquês para N situações. Tá? Mas desde que sejam problemas mais simples assim. Dúvidas? Não. Nenhuma? Não. Tá. Então a gente falou hoje sobre, vamos relembrar aqui. Ação de contenção, que é ação imediata, é a mesma coisa. Ação preventiva, ação corretiva, que é em cima da não conformidade. Falamos de análise de causa raiz, e aí a gente viu a ferramenta Brainstorm 5 porquês, que é para análise de causa raiz de problemas mais simples. E falamos de melhoria, né? Oportunidade de melhoria. Nenhuma dúvida de nenhum desses itens? Não. Não. Ah, tá fácil, né? Ou tá difícil? Tranquilo. Tá tranquilo, né? Gente, só tem umas perguntinhas lá no Google Forms só, desses assuntos que nós falamos aqui. O exercício já fizeram. E é isso. Aí, se tiverem alguma dúvida, dá esse tempinho para vocês fazerem o exercício lá do Google Forms, tá bom? Aí, se tiverem alguma dúvida, vocês me mandam mensagem. Tá bom. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.